pode sentar. Som. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 10. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Amém. Eu não sei vocês, mas estudar as profecias me anima e muito. Amém. Eu gosto de estudar a profecia. Apocalipse 10, ele é um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. O livro aqui vai fazer um parêntese para convocar o povo de Deus para a missão dos últimos dias, para a mensagem que temos para os últimos dias, para a proclamação exatamente do juízo, as 3 mensagens angélicas. E quando a gente estuda a Bíblia, em especial a profecia, a gente tem que ficar atento aos textos paralelos, aos textos similares que falam do mesmo assunto, porque tem coisa que quando a gente estudou, por exemplo, Daniel, e a gente vai estudar Apocalipse, a gente vê algumas frases parecidas, parece que a gente já viu antes, né? Vem aquilo ali na nossa mente, e realmente a gente já viu, né? Que a gente viu no livro de Daniel. Para iniciar, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por mais esta noite. Podemos estar aqui prestando culto, pelas bênçãos derramadas, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelo sustento. Santo Deus, neste momento, que o Senhor nos ilumine e nos ajude durante este sermão a compreendermos aquilo que tu queres para a tua igreja nesta noite, especialmente para o tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Também quando a gente estuda a profecia, e algumas histórias da Bíblia, na realidade, elas terminam que de alguma forma se repetem, certo? Algumas profecias, por exemplo, já aconteceram no passado, mas tem um duplo significado. Uma coisa que aconteceu local e depois ela vai ser mundial. Apocalipse 10, a partir do verso 1, eu vou ler 2 versos, 1 e 2, diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Não se assuste com essa interpretação, porque na Bíblia, essa palavra para anjo, ela tanto pode significar um ser celestial, né? Um anjo, como a gente entende com asa, né? Como um ser também humano, porque a palavra anjo significa, na Bíblia, mensageiro. Pelas características também aqui, o rosto como o sol, né? Os pés como coluna de fogo. Quando a gente vê lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, né? João tem essa mesma visão de Jesus glorificado. E a questão também dele estar com o arco-íris envolto à cabeça. O arco-íris significa justiça e misericórdia. Justiça de Deus. Som. Então veja, o arco-íris ele significa justiça de Deus e misericórdia. E quando a gente vê o arco-íris, a gente lembra logo da sua aliança, né? A justiça, porque destruiu os perversos no dilúvio, e a misericórdia, porque poupou aqueles que se arrependeram e abraçaram a sua aliança. Esse anjo também, esse ser poderoso, né? O mesmo anjo, o mesmo ser, aliás, né? De Daniel capítulo 12. Deixa marcado Apocalipse e vamos lá para Daniel capítulo 12. A gente vai ler alguns versos de Daniel paralelo com o Apocalipse. Esse ser, ele está com
sobre a terra, né, e o mar, denotando a sua autoridade sobre os eventos desta terra. Quando a gente estuda as profecias, a gente vê que Deus está no controle de tudo. E aquele homem, né, que foi crucificado ali no madeiro, há mais ou menos 2000 anos atrás, Daniel capítulo 12. Aquele homem que foi crucificado no madeiro, ele é aquele que tem todo o poder e autoridade sobre os eventos aqui desta terra. Em Daniel vai aparecer um livro, né? Aliás, vai aparecer algo para selar o livro. Aqui em Apocalipse, quando a gente lê Apocalipse 4 e Apocalipse 5, esse livro é aberto, né? O Senhor Jesus, ele abre esse livro. Foi dito a Daniel: vai, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos irão correr de um lado para o outro, mas os sábios entenderão. O mundo aí fora está pegando fogo, mas a gente sabe o que é isso, né? A gente sabe que são sinais da volta de Jesus. Daniel 12, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte. Eu vou ler até o verso 9. Daniel 12, ele já começa, aliás, no verso 1 e 2, falando da grande tribulação que iria ocorrer, né? E aí, depois disso, vem o diálogo a partir do verso 3 e 9, né? O verso 3 vai dizer o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem a justiça como estrelas sempre e eternamente. Então, aqueles que aprendem a palavra de Deus, né? Porque a sabedoria está associada com você conhecer a Deus e obedecê-lo, como foi lá em Daniel no capítulo 1. Quando você aprende a palavra de Deus, você vive, pratica e ensina, você é considerado exatamente assim, né? Como as estrelas que sempre brilham eternamente. Verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o estudarão e o saber se multiplicará. Interessante que esse verso 4, não apenas o saber profético, porque muitos iam estudar as profecias, mas quando a gente vê na história, depois daquela idade medieval, depois que passou o ano de 1798, a tecnologia começou a avançar, né? Veio a questão da energia elétrica e foram se construindo outras coisas, né? Bicicleta, carro, navios mais resistentes, né? Digamos assim, mais luxuosos, né? Avião, ou seja, a tecnologia, a ciência também, a medicina também, né? Se expandiu. Então, todo aquele que estudasse a profecia, né? E visse esse verso, ia compreender realmente que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus. Porque isso aqui foi escrito o quê? Na época de Daniel. Séculos antes do próprio Jesus pisar nessa terra como ser humano. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Ou seja, mais dois seres celestiais. Um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse a um vestido de linho. Esse um vestido de linho é Jesus. Ele aparece para Daniel lá no capítulo 10 e começa a dar mais revelações. Um deles disse a um vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Perguntou, né? Quando se cumprirão estas maravilhas? Quando viria a grande tribulação? No verso 1 e 2. E aí o verso 7 responde: eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, dizendo respeito exatamente ao que ocorreria depois de 1798, né? Quando acabasse a perseguição papal, viria a grande tribulação. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Voltando para Apocalipse 10, deixe marcado aí Daniel. Apocalipse 10, a partir do verso 3 agora. Veja que esse mesmo ser, certo? O homem vestido de linho, lá em Daniel, é esse anjo forte que aparece aqui em Apocalipse, o próprio Jesus.
E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevam. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, a mesma coisa que fez lá em Daniel 12. Levantou a mão direita para o céu, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então lá em Daniel, ele fala que após a pergunta é quando ocorreria aquela história, a grande tribulação. E ele responde depois de um tempo, 2 tempos e metade do tempo, ou seja, exatamente depois da supremacia papal. E aqui João já tinha visto a fase das igrejas, já tinha visto os seus sendo abertos, as trombetas, e ele imaginou que só falta agora tocar a última trombeta para Jesus vir, né? E aí quando pergunta, ele diz, né, já não haverá demora. Aliás, não teve nenhuma pergunta, ele mesmo já se prontificou a dizer que o fim de todas as coisas estava próximo. Aí no verso 7 vai dizer: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Alguns acreditam que esse mistério seria a pregação do evangelho aos gentios, né? Mas isso aí na época de João já tinha sido revelado. Eu acredito que aqui ele pronuncia o dia e a hora da volta de Jesus, como a gente vê lá em Eventos Finais, no capítulo 19. Eu acredito dessa forma. Só que ele não relatou, ele não escreveu. Ellen White ouviu o dia e a volta da hora de Jesus, mas ela depois esqueceu. Ela está isso lá em Eventos Finais, capítulo 19. Voltando lá para Daniel 8, deixo marcado Apocalipse, agora Daniel capítulo 8. Porque 1798 seria dado início ao tempo do fim, porque é a Bíblia que vai falar. Existe uma profecia bíblica, né? 2.300 tardes e manhãs, que a gente entende como 2.300 anos, e a gente vai ver um pouco aqui, não vai dar tempo, né? Aqui eu enxuguei bastante, só para dar uma relembrar alguma coisa, né? O porquê que o tempo do fim é exatamente 1798. Daniel 8, quando ele tem a visão do carneiro e do bode, e da visão da profecia das 2.300 tardes e manhãs, é dito a ele, né? É explicado a ele a visão do carneiro e do bode, mas das tardes e manhãs não. Então no verso 13 ele diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava comigo, e disse outro santo que falava, né? Mesmo diálogo de Daniel 12, né? Parece até repetido. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa pergunta até quando não se refere a quanto tempo iria durar essa salvação, mas até quando Deus iria permitir que o seu povo sofresse perseguição e que a verdade fosse lançada por terra e continuasse ainda o poder do chifre pequeno prosperando. E aí no verso 17 diz o seguinte: veio Deus para perto de onde eu estava, ao chegar a ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, exatamente a visão da tarde e manhã. Verso 19: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então é a Bíblia que diz que essa visão se refere ao tempo determinado do fim. E no verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dia ainda muito distantes. Então a Bíblia repete mais uma vez que é para o tempo do fim. Verso 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Agora, por que essa visão de 2.300 tardes e manhãs, ela seria
exatamente 2.300 anos. Porque a Bíblia, ela dá a data do início da profecia. Certo? Mas em Daniel 9, a gente não vai ler os versos, mas a partir do verso 23 ao 27, o anjo vai explicar essa visão das 2.300 atrás em manhãs, e ele acrescenta outra profecia que é das 70 semanas. E quando a gente vai para a história, né, estudando também a Bíblia, a gente vê que o decreto que o anjo fala, né, saiu o decreto de Artaxerxes no 457, se você for usar os 2.300 anos, os 2.300 dias de forma literal, vai chegar provavelmente no 453, a contagem é decrescente. E o que foi que ocorreu? Não ocorreu nada naquele ano. Né? A profecia, ela é toda detalhada e, por exemplo, quando chegar lá em Daniel 9, ele vai dizer que 70 semanas são determinadas para o teu povo, 7 semanas, mais 62 semanas até a ungido. Quando você pega o ano 457 e viaja 7 semanas, sendo cada dia um ano, 7 vezes 7, 49 anos, então você chega no ano de 408. O que foi que aconteceu? A cidade de Jerusalém foi restaurada. Aí você vai pegar 408 e viaja mais 62 semanas, que seria 434 anos. Aí você chega ao ano 27, que é exatamente como a profecia fala que haveria o aparecimento do ungido. 7 semanas mais 62 semanas. O ano 27 foi o ano do batismo de Jesus. E aí, a profecia fala que ele faria uma aliança com o povo de uma semana e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Foi exatamente quando ele deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. No ano 31, exatamente no meio da última semana, ele faz cessar ali o sacrifício. E no ano 34, que seria o fim da última semana, né, das 70 semanas completa, o que foi que ocorreu? Estevão, o último discurso de Estevão, foi apedrejado, e ali a nação de Israel foi rejeitada como nação escolhida. E todo aquele hoje que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, faz parte agora do povo escolhido, faz parte da aliança abraâmica. Então veja, a Bíblia diz que estamos no tempo do fim. A partir do capítulo 10 de Daniel, quando ele começa a receber as profecias para o tempo do fim, surge a pergunta: quando se cumprirão essas coisas? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão tempo é ano, em profecia. Está em Daniel 4 e Daniel 11. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade do tempo, metade de um ano. 1 mais 2, 3, com mais meio ano, né? Vai dar 1.260 dias. Então veja, após a supremacia papal, de 1.260 anos da Idade Média, né? Porque quando a gente vai para a história, a profecia tem data e tem papel assinado. Né? O imperador Justiniano dá poder ao Papa civil e religioso, e a Igreja Católica passa a mandar no mundo. E aí, no ano 1798, quando o Papa é preso, ali acaba a supremacia papal, então, conforme a Bíblia, ali começaria a se iniciar o tempo do fim. Como o verso que a gente lê, Daniel 12,4, o saber iria se multiplicar. O livro foi selado, os profetas que receberam Daniel e João não entenderam, porque não era para a sua época, mas era para o tempo do fim. Por isso que só depois de 1798 que a Bíblia começou a ser entendida, especialmente as profecias, porque também surgiram várias sociedades bíblicas, a Bíblia era proibida naquela época e começou a ser distribuída para todos. Então veja, enquanto Daniel fala, né, quando se cumpriram essas coisas, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o Apocalipse fala, como a gente leu, já não haverá demora. Voltando lá para o Apocalipse capítulo 10, agora a gente não vai mais sair do Apocalipse. E ele fala, né, já não haverá demora porque se encerrou ali aquela profecia mais longa da Bíblia, inclusive, né? Estava para se encerrar, que era os 2.300 anos. E se encerrou também a profecia dos 1.260 dias. Apocalipse 10, agora a gente vai ler a partir do verso 8. Lembrando que João já tinha visto os selos, já tinha visto a face das igrejas, já tinha visto as trombetas tocando, e faltava só o que? A última trombeta.
ele viu o livro selado sendo aberto, né, que ele chora no capítulo 5, mas Jesus vai lá e abre o livro. E aí quando chega aqui em Apocalipse 10, verso 8, que Jesus está com o livrinho na mão, já aberto, diz o seguinte, a partir do verso 8. Apocalipse 10, verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e come-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então, esse evento aqui, né, que aconteceu com João, ele simboliza o que aconteceu com o movimento milerita. Quando eles, estudando as profecias de Daniel, entenderam que o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs se tratava da vinda de Jesus. Eles acharam que a purificação do santuário seria o planeta Terra. E Guilherme Miller, em especial, confundiu aquele verso de Daniel 7, quando fala que Jesus vem com as nuvens e adentra no lugar santíssimo, onde abriu seus livros. Ele entendeu ali, né, assimilando esse verso de Daniel 7, verso 10, com Mateus 24, capítulo 25, que fala que eis que verá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Então ele associou aquilo ali e achou que se tratava realmente da volta de Jesus, mas ele não queria realmente marcar a data. Então o povo estudou a profecia, né? A mensagem do advento de Jesus realmente encheu de alegria os corações, mas eles tiveram a marca decepção, porque não era a volta de Jesus, né? Se tratava ainda do início da purificação do santuário celestial, e não terrestre, que é o início do juízo investigativo, porque a Bíblia aqui mesmo vai falar também. Alguns podem argumentar assim, né? Alguns argumentam na realidade. Mas por que Deus permitiu que eles fossem enganados? Será que Deus trabalha com engano? Obviamente que Deus não trabalha com engano. Mas, por exemplo, eu pergunto, por que Deus permitiu que Jacó fosse enganado? Porque Jacó passou décadas achando, na verdade, que José estava morto, sem saber que José estava vivo. Então, por que Deus permitiu? Quando a gente ora e Deus diz espere, já é meio difícil, né? Imagina quando a gente ora e não escuta Deus falar conosco. Ou a gente acha que não escuta, né? A gente escuta apenas o silêncio, né? É algo realmente complicado. A gente lembra dos discípulos que eles também tiveram essa decepção, né? Que esperavam que Jesus fosse libertar o povo judeu da opressão romana, só que Jesus disse, estava revelado na Bíblia, e eles não compreenderam. Jesus disse a eles que ia tudo que ele ia passar, e eles ainda assim não compreenderam. A mesma coisa aqui no caso dos mileritas, estava tudo aqui revelado na Bíblia, mas eles não entenderam. E uma coisa é certa: quando as coisas não são reveladas, é porque a fé deve ser provada. Então, se a gente está orando e não está ouvindo a voz de Deus, é porque a nossa fé tem que ser provada. Então, não se tratava da volta de Jesus, mas da purificação do santuário, que não seria o santuário terrestre, mas do céu. Porque na época de João também já não existia mais ali, na época do Apocalipse, o santuário terrestre. E como a gente viu também, a profecia se aplica para o tempo do fim. E aí, nisso, surge a ordem. Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E o capítulo 11 vai dizer o que é que João tem que fazer. O interessante é que os capítulos, né, eles foram colocados na Bíblia para ajudar na compreensão, mas às vezes atrapalha, porque às vezes a gente lê um capítulo e pensa que o capítulo seguinte está se tratando de outra coisa. Mas o verso 1 e o verso 2 está dentro do contexto de Apocalipse 10, verso 11, que vai dizer: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios
estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então veja, o juízo começou, João devia examinar, ou no caso, o povo milerita devia o quê? Estudar exatamente a doutrina do santuário. Na doutrina do santuário a gente vê que os livros já foram abertos, os mortos em Cristo estão sendo julgados, a lei de Deus é a norma do juízo e Jesus é o nosso mediador. Amém. E também é o nosso sumo sacerdote. E também aqui a conotação de medir, ele foi mandado medir, exatamente por causa disso, analisar, a questão de medir, na Bíblia tem essa questão de analisar ou investigar. Né? E os 42 meses, na Bíblia um mês tem 30 dias, né? A gente pode conferir isso lá em Gênesis, a questão do dilúvio, se a gente prestar atenção nos versos, vai falar ali que cada mês ali tinha 30 dias, então multiplicando por 42 vai dar exatamente 1260 dias, que foi os 1260 anos, né? que o papado dominou a terra. Embora eu acho que esse verso aqui se refere também ao tempo do fim, quando saiu o decreto dominical, porque lá em Daniel 11 fala que o rei do norte vai armar as suas tendas lá na cidade santa. Né? Que pode ser uma alusão também ao povo de Deus. Né? O Monte Santo pode ser uma alusão também ao povo de Deus, né? Já que a igreja cristã maior, né, do mundo é exatamente a igreja católica. Né? E quem governa sobre a maior igreja cristã do mundo é exatamente um homem que é o homem do pecado. Né? Porque ele se coloca no lugar de Jesus, né? Como um substituto ou um anticristo, né? Na verdade, porque o nosso representante é Jesus, né? Não é um homem falho e carnal, né? Pecador que quer tomar a glória de Deus para si, com a pretensão de perdoar pecados e de ter a prerrogativa também da salvação de quem já morreu. Você paga uma indulgência e ali a igreja vai e tira o seu ente querido do purgatório. Isso não existe. Apocalipse 11, verso 3 e 4 vai fazer uma referência, né, à supremacia papal, exatamente esses 1260 dias. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é compreendida como uma testemunha. O próprio Jesus disse aos fariseus que a Bíblia, a palavra de Deus, testificava dele. E a expressão pano de saco, né, significa luto, um luto espiritual, né, porque exatamente a igreja de Roma estava reinando, proibindo a Bíblia. Né? A Bíblia não era dada às pessoas, e eles interpretavam como eles queriam, né? Anulando assim realmente a palavra de Deus. Verso 5: se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar dano, certamente deve morrer. Todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus, ele deve, no seu lugar, ele deve ser condenado. No seu lugar, se não se arrepender, é no lago de fogo e enxofre. Verso 6: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Ou seja, todo julgamento ou ameaça que a Bíblia profere será cumprido quantas vezes forem necessárias. A gente vê que na época de Elias, né, pelo poder da palavra de Deus, Elias orou e não choveu. Depois orou novamente e choveu. Moisés fez ali também maravilhas no Egito, pelo poder da palavra de Deus. Amém. Deus dizia, ele obedecia e acontecia. Amém. E assim como nas pragas do Egito, algumas vão se repetir, né? Foi ali no Egito, mas algumas daquelas pragas vão se repetir no tempo do fim, no contexto do fim. Assim também, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra. Né? Aquela cidade ali, uma cidade ímpia, perversa, imoral, que foi destruída no fogo. E ficou como exemplo para os últimos dias. Hoje, quando a terra for destruída também, vai ser agora o quê? Vai ser de forma global. E alguns argumentam também o seguinte, né? Tem até um filme aí que se chama Deixados para Trás.
em que as duas testemunhas mártires, eles faziam isso uma doutrina, seria Moisés e Elias. Mas com a lógica que um ser que já está com a imortalidade, porque eles já estão glorificados, inclusive apareceram para Jesus, né, já glorificados, com a lógica de um ser que já está com a imortalidade, já está vindo no céu, vinha essa terra para morrer de novo. Não faz sentido. Então as duas testemunhas é exatamente o Antigo e o Novo Testamento. E hoje a preocupação do diabo não é mais com a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem aí de todos os estilos, todos os gostos, e eles interpretam da forma que eles querem, né? Tanto é que hoje tem mais de 40 mil denominações religiosas, mas a preocupação dele hoje é anular a lei de Deus. E assim como a Bíblia foi anulada naquela época, em especial na Revolução Francesa, onde declararam que não existia Deus, assim será também brevemente. Só que dessa vez a lei de Deus aqui vai ser anulada. Apocalipse 11, verso 7, vai falar o que aconteceu com a Bíblia, né? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. Então veja, as Bíblias elas foram queimadas, né, na época da Revolução Francesa, declararam que não existia Deus. Verso 8 agora. Apocalipse 11, verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizaram festa e deram presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, ou um fôlego de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Então a França fez guerra, declarou que não existia Deus, queimou as Bíblias, instituiu uma semana de 10 dias, sendo um para orgia, declarou que a morte era um sono eterno, ou seja, não existe salvação, não existe ressurreição, morreu, acabou. E celebraram no dia 11 de novembro de 1793, né, o Festival da Razão. Né? Colocaram uma mulher imoral e celebraram ali o Festival da Razão. E naquela noite, diz a história, que morreram 50 mil pessoas. Né? A França ali viveu dias de horrores, e depois perceberam que a religião era importante para a prosperidade da nação e resolveram colocar a Bíblia de novo à disposição do povo. Amém. E aí, isso foi em 1797, né, 17 de junho, né, exatamente 3 anos e meio, porque no dia 10 de novembro foi declarado que não existia Deus, de 1793, e no dia 17 de junho de 1797, vai dar aí 3 dias e meio, né, proféticos 3 anos e meio, a Bíblia foi novamente distribuída, né? Foi tolerada entre o povo. Amém. E passou a ser espalhada. E após isso surgiu as sociedades bíblicas, né? Ao redor do mundo. A mais famosa aqui no Brasil é a Sociedade Bíblica e também a nossa, que é a Casa Publicadora Brasileira. Né? Amém. Glória a Deus. Só que nisso, como já foi dito, a história vai se repetir. Ellen White diz o seguinte em Testemunhos para Ministros, página 116. Estudai o Apocalipse com Daniel, pois a história vai se repetir. O papado mais uma vez será exaltado, a lei de Deus será abolida da terra, e estamos vivendo um momento solene. A gente está vendo aí o mundo pegando fogo, muita catástrofe em vários lugares, e nisso o diabo vai fazendo suas coisas do seu jeito, para que no fim o mundo religioso se una ao mundo político para pedir exatamente uma nova ordem mundial, que no caso, por exemplo, o Papa Francisco, na sua encíclica, em 2015, Laudato Si, que significa louvado seja, ele convoca os líderes mundiais, religiosos, políticos e pessoas de influência para guardar o domingo, porque um dia de descanso na semana seria o mais rápido para salvar o planeta, o meio ambiente, a casa comum, como ele fala. Se você pegar a encíclica, são 6 capítulos,
E ele sai dizendo que a gente deveria guardar o domingo como o povo de Israel guardava o sábado antigamente. E quando chega no 6º capítulo, aí ele sai falando exatamente da guarda do domingo. Verso 11 mais uma vez. Aliás não, verso 12. Verso 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então veja, aqui é uma simbologia para o que ocorreu com a Bíblia, quando a França liberou novamente a palavra de Deus para o povo, né? Só que essa simbologia ela vai se repetir agora de forma literal, porque a lei de Deus será estampada no céu. E toda a humanidade verá, perdidos e salvos. E vai acontecer um tremendo milagre, que todos verão ao mesmo tempo, e todos em seu idioma vão ler os 10 mandamentos. E vão ver onde foi que pecaram contra Deus. Apocalipse 11, do verso 3 ao 12 ou ao 14, ele se cumpre na história da Revolução Francesa. Mas agora ele não se cumprir de forma mundial, né? Ou apenas ali uma maquete para o tempo do fim. O contexto de Apocalipse 10, a partir do verso 8 até Apocalipse 11, verso 1 e 2, é exatamente o juízo celestial, ou a doutrina do santuário. Quando a gente lê, a gente entende realmente que se cumpriu na Revolução Francesa, mas quando a gente lê o contexto, né, que após os 1260 anos papais, viria outro tempo em que essas duas testemunhas seriam mais uma vez assassinadas, né? Só que agora na figura exatamente das duas tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Então a história vai se repetir, só que dessa vez de forma global. Então, assim como na França a Bíblia foi abolida e depois exaltada à vista de todos, assim também a lei de Deus será abolida e depois exaltada. Aparecerá literalmente estampada no céu para toda a humanidade ver após o toque da 7ª trombeta. Apocalipse 10, como foi dito, abriu um parêntese para dar mais detalhes da profecia entre a 6ª e a 7ª trombeta. E agora Apocalipse 11 vai voltar a falar das trombetas, só que dessa vez da última trombeta. Apocalipse 11, a partir do verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. As nações se enfureceram, como? Quando eles rejeitam a Deus, estabelecer um homem no lugar do Senhor Jesus e uma lei falsa. Porque quando a gente pega o catecismo, qualquer catecismo romano, e a gente vê ali os 10 mandamentos e compara com os 10 mandamentos bíblicos, a gente vê que foi ali adulterado. E o mundo cristão segue os 10 mandamentos do catecismo, ao invés de seguir os 10 mandamentos bíblicos. E aí vai que fala que quando começar a vir as calamidades sobre a terra, o povo vai se enfurecer contra exatamente aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus. E aí vem o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. No verso 12, diz que as testemunhas foram vistas por todos no céu, certo? Todos viram as duas testemunhas ali no céu. E o verso 13 diz o quê? Que houve o quê? Grande também terremoto. E aí o verso 19, para reforçar, diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Porque exatamente é vista a arca da aliança no contexto da 7ª trombeta, no contexto do juízo.
Exatamente porque a lei de Deus foi rejeitada, será rejeitada, e ali, no contexto da outra trombeta, vai aparecer exatamente a lei de Deus estampada no céu. E ali não está escrito: guardai domingos e festas. Ali está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Amém. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Amém. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. E eu pergunto: quem foi lá em cima no céu para mudar a lei de Deus? Eu gosto quando estou estudando ou debatendo sobre a questão do sábado e vem os argumentos malucos, sem base bíblica, e aí eu vou exatamente para a última trombeta. E aí eu pergunto: foi você que foi lá mudar a lei de Deus? É profecia e história. A história mostra quem foi que mudou a lei de Deus. E a pessoa segue o que quiser. Ou segue a Deus, o que está escrito dos mandamentos de Deus, como diz Apocalipse 12, verso 12, ou segue a besta. Então as profecias mostram que o tempo de ver Jesus está próximo e estamos no limiar da eternidade. Por isso é importante compreendermos a profecia para sabermos exatamente o tempo que estamos vivendo. Que Deus seja louvado.